Capítulo 4. Do acompanhamento. Artigo 53. A execução será acompanhada e fiscalizada de forma a garantir a regularidade dos atos praticados e a plena execução do objeto, respondendo o conveniente pelos danos causados a terceiros, decorrentes de culpa ou dolo na execução do instrumento. Parágrafo 1º. Os agentes que fizerem parte do ciclo de transferência de recursos são responsáveis, para todos os efeitos, pelos atos que praticarem no acompanhamento e fiscalização da execução do instrumento, não cabendo a responsabilização do concedente por inconformidades ou irregularidades praticadas pelos convenientes, salvo nos casos em que as falhas decorrerem de omissão de responsabilidade atribuída ao concedente. Parágrafo 2º. Os processos, documentos ou informações referentes à execução de instrumento não poderão ser sonegados aos servidores do órgão ou entidade pública concedente e dos órgãos de controle interno do Poder Executivo Federal e externo da União. Parágrafo 3º. Aquele que, por ação ou omissão, causar embaraço, constrangimento ou obstáculo à atuação do concedente e dos órgãos de controle interno e externo do Poder Executivo Federal, no desempenho de suas funções institucionais relativas ao acompanhamento e fiscalização dos recursos federais transferidos, ficará sujeito à responsabilização administrativa, civil e penal. Artigo 54. O concedente deverá prover as condições necessárias à realização das atividades de acompanhamento do objeto pactuado, conforme o plano de trabalho e a metodologia estabelecida no instrumento, programando visitas ao local da execução, quando couber, observados os seguintes critérios. Inciso 1º. Na execução de obras e serviços de engenharia com valores de repasse iguais ou superiores a R$ 250 mil e inferiores a R$ 750 mil, o acompanhamento e a conformidade financeira serão realizados por meio da verificação dos documentos inseridos no SICOM, bem como, pelas visitas in loco, realizadas considerando os marcos de execução de 50% e 100% do cronograma físico, podendo ocorrer outras visitas quando identificada a necessidade pelo órgão concedente ou pela mandatária. Inciso 2º. Na execução de obras e serviços de engenharia com valores de repasse iguais ou superiores a R$ 750 mil e inferiores a R$ 5 milhões, o acompanhamento e a conformidade financeira serão realizados por meio da verificação dos documentos inseridos no SICOM, bem como visitas in loco realizadas considerando os marcos de execução de 30%, 60% e 100% do cronograma físico, podendo ocorrer outras visitas quando identificada a necessidade pelo órgão concedente. Inciso 3º. Na execução de obras e serviços de engenharia com valores de repasse iguais ou superiores a R$ 5 milhões, o acompanhamento e a conformidade financeira se dará por meio da verificação dos documentos inseridos no SICOM, bem como com previsão de no mínimo 5 visitas ao local, considerando a especificidade e o andamento de execução do objeto pactuado. Inciso 4º. Na execução de custeio e aquisição de equipamentos com valores de repasse iguais ou superiores a R$ 100 mil e inferiores a R$ 750 mil, o acompanhamento e a conformidade financeira será realizado por meio da verificação dos documentos inseridos no SICOM, podendo haver visitas ao local quando identificada a necessidade pelo órgão concedente. Inciso 5º. Na execução de custeio e aquisição de equipamentos com valores de repasse iguais ou superiores a R$ 750 mil, o acompanhamento e a conformidade financeira será realizado por meio da verificação dos documentos inseridos no SICOM, bem como pelas visitas ao local, considerando a especificidade do objeto ajustado. Parágrafo 1º. No caso de realização de obras e serviços de engenharia, a execução deverá ocorrer, obrigatoriamente, por meio de contrato de repasse, observadas as exceções do inciso e do artigo 9º desta portaria. Parágrafo 2º. Para os instrumentos enquadrados nos incisos 3 e v do caput, é vedada a liberação de 2 parcelas consecutivas sem que o acompanhamento tenha sido realizado por meio de visitas in loco. Parágrafo 3º. Na execução de obras e serviços de engenharia,
A liberação dos recursos fica condicionada à apresentação pelo conveniente dos boletins de medição com valor superior a 10% do piso mínimo dos níveis previstos nos inciso 1º, 2 e 3 do artigo 3º desta portaria. Parágrafo 4º. Nos convênios cujo objeto seja voltado exclusivamente para a aquisição de equipamentos, a liberação dos recursos deverá ocorrer, preferencialmente, em parcela única. Parágrafo 5º. Para contratos do nível 3 do artigo 3º desta portaria, que possuam mais de uma empresa contratada para execução do objeto, a liberação dos recursos fica condicionada à apresentação pelo conveniente dos boletins de medição com valor superior a 10% da meta correspondente, podendo ser inferior ao previsto no parágrafo 3º deste artigo, desde que devidamente justificado. Artigo 55. A execução do instrumento será acompanhada por um representante do concedente ou mandatária, registrado no SICOM, que anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas à consecução do objeto, adotando as medidas necessárias à regularização das falhas observadas. Parágrafo 1º. No prazo máximo de 10 dias contado da assinatura do instrumento, o concedente ou a mandatária deverá designar formalmente os servidores ou empregados responsáveis pelo seu acompanhamento. Parágrafo 2º. O concedente ou mandatária deverá registrar no SICOM os atos de acompanhamento da execução do objeto e fiscalização do instrumento, conforme disposto no artigo 4º desta portaria. Parágrafo 3º. O concedente ou a mandatária, no exercício das atividades de acompanhamento dos instrumentos, poderão: inciso 1º. Valer-se do apoio técnico de terceiros que, no caso dos empreendimentos enquadrados no inciso 3 do artigo 3º desta portaria, deve ser acompanhado por funcionário do quadro permanente da mandatária, que participará da equipe e assinará em conjunto os documentos técnicos. Inciso 2º. Delegar competência ou firmar parcerias com outros órgãos ou entidades que se situem próximos ao local de aplicação dos recursos, com tal finalidade, é. Inciso 3º. Reorientar ações e decidir quanto à aceitação de justificativas sobre impropriedades identificadas na execução do instrumento. Artigo 56. No acompanhamento da execução do objeto serão verificados: inciso 1º. A comprovação da boa e regular aplicação dos recursos, na forma da legislação aplicável. Inciso 2º. A compatibilidade entre a execução do objeto, o que foi estabelecido no plano de trabalho, e os desembolsos e pagamentos, conforme os cronogramas apresentados. Inciso 3º. A regularidade das informações registradas pelo conveniente no SICOM é. Inciso 4º. O cumprimento das metas do plano de trabalho nas condições estabelecidas. Parágrafo único. A conformidade financeira deverá ser aferida durante toda a execução do objeto, devendo ser complementada pelo acompanhamento e avaliação do cumprimento da execução física do cumprimento do objeto, quando da análise da prestação de contas final. Artigo 57. O concedente ou a mandatária comunicará ao conveniente quaisquer irregularidades decorrentes do uso dos recursos ou outras pendências de ordem técnica, apurados durante a execução do instrumento, e suspenderão a liberação dos recursos, fixando prazo de 45 dias para saneamento ou apresentação de informações e esclarecimentos, podendo ser prorrogado por igual período. Parágrafo 1º. Recebidos os esclarecimentos e informações solicitados, o concedente ou mandatária, no prazo de 45 dias, apreciará, decidirá e comunicará quanto à aceitação ou não das justificativas apresentadas e, se for o caso, realizará a apuração do dano ao erário. Parágrafo 2º. Caso as justificativas não sejam acatadas, o concedente abrirá prazo de 45 dias para o conveniente regularizar a pendência e, havendo dano ao erário, deverá adotar as medidas necessárias ao respectivo ressarcimento.
Parágrafo 3º. A utilização dos recursos em desconformidade com o pactuado no instrumento ensejará a obrigação do convenente devolvê-los devidamente atualizados, conforme exigido para a quitação de débitos para com a Fazenda Nacional, com base na variação da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia. Selic, acumulada mensalmente, até o último dia do mês anterior ao da devolução dos recursos, acrescido esse montante de 1% no mês de efetivação da devolução dos recursos é conta única do Tesouro. Parágrafo 4º. Revogado. Parágrafo 5º. A permanência da irregularidade após o prazo estabelecido no parágrafo 2º deste artigo, ensejará o registro de inadimplência no SICONVI, no caso de dano ao erário, a imediata instauração de tomada de contas especial. Parágrafo 6º. As comunicações elencadas no caput nos parágrafos 1º e 2º deste artigo serão realizadas por meio de correspondência com aviso de recebimento. Devendo a notificação ser registrada no SICONVI e em ambos os casos com cópia para a respectiva Secretaria da Fazenda ou secretaria similar, e para o Poder Legislativo do órgão responsável pelo instrumento. Artigo 58. O concedente deverá comunicar aos Ministérios Públicos Federal e Estadual e à Advocacia Geral da União quando detectados indícios de crime ou ato de improbidade administrativa,